Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar? A maioria das religiões critica as testemunhas de Jeová porque nós entendemos que Deus não sabia que Adão e Eva pecariam até momentos antes do pecado se concretizar. Alguns dizem que as testemunhas de Jeová têm um Deus com limitações humanas ou um Deus que é limitado. Curiosamente, no entanto, são essas mesmas pessoas que acreditam que Deus veio à Terra como humano e morreu. Mas será mesmo que as testemunhas de Jeová limitam a Deus com esse conceito? Para que a gente entenda bem esse conceito, é essencial entendermos como funciona a presciência de Deus. Muitos não entendem como funciona a presciência de Deus. E ao tentar explicar a presciência, dois erros ocorrem frequentemente. 1. Deus é descrito como um viajante do tempo. E 2. Deus é descrito como predestinador de tudo. Esses são dois erros cometidos frequentemente. As testemunhas de Jeová discordam das duas hipóteses. Ao assistir a essa análise aqui, eu incentivo você a se libertar de ideias pré-concebidas e a analisar as informações com racionalidade. Antes de entendermos a fundo e entrarmos a fundo na questão da presciência de Jeová, precisamos entender o que é o tempo. Para isso, leamos Judas 25. Ao único Deus seja a glória por toda a eternidade passada e agora para toda a eternidade. A frase por toda a eternidade passada diz em grego literalmente antes de todo o tempo. Isso significa que Jeová existe antes de todos os eventos. Mas o que é o tempo? Em termos simples, o tempo é a percepção da mudança. A percepção da mudança. Assim, o tempo só passou a existir quando houve uma mudança exterior a Jeová. Ou seja, Jeová não esteve criando por toda a eternidade. A Bíblia diz que Deus teve um primeiro movimento exterior a si. Apocalipse 3,14 diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. Ou seja, o primeiro movimento de Deus foi alguém, seu filho. Justamente por isso que ele é chamado de filho, porque nasceu de Deus. Se Jesus não tivesse nascido, não tivesse tido um princípio, se ele fosse eterno como Deus, então Jesus não poderia ser filho de Deus, mas irmão de Deus. Junto com o Filho de Deus, o espaço e o tempo vieram à existência. Quer dizer, o Filho de Deus foi o primeiro movimento exterior de Deus. E a partir da criação desse Filho, nós temos o início de todos os eventos e movimentos na criação. A própria comunicação só passou a existir porque Jesus foi criado. Por isso, Jesus é chamado de Logos, ou seja, a palavra. Então, a partir da criação do Logos, ou Jesus Cristo em sua pré-existência, nós temos o tempo e o espaço. O Logos é o início do tempo. E nós, no presente, somos a última fatia desse tempo, a última mudança. Isto é, o tempo não existe no futuro ainda. Não existe um tempo no futuro em que está acontecendo nesse momento, para o qual Jeová está olhando e vendo os cristãos no novo mundo, ou vendo o futuro. Em suma, o futuro não existe em nenhum lugar em ato, apenas em potência. Quer dizer, o futuro virá a ser, mas ainda não veio a ser. Portanto, não faz sentido dizer que Jeová olha para o futuro para se informar do que vai acontecer e nos contar. Não, isso não existe porque o futuro não existe em ato. Não existe nenhum lugar para o qual Jeová possa olhar a fim de se informar do que vai acontecer. Isso não existe. O futuro não tem o poder de criar informação independente de Jeová. Como se Jeová tivesse que adquirir uma informação que o futuro tem e que Jeová não tinha. Não, isso não existe. De fato, nesta visão, o Deus Criador seria o tempo e Jeová seria apenas um informante. Embora esta visão seja defendida por muitos teólogos arminianos, nós, testemunhas de Jeová, não concordamos com isso. Jeová não pode ser informado do que vai acontecer a partir do tempo, porque o tempo, por si só, não pode criar informações futuras e ensinar a Jeová sobre algo. Então o tempo não tem esse poder de informar a Jeová sobre o que vai acontecer. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Vamos ver agora então o que a literatura das testemunhas de Jeová diz a respeito desse assunto. O livro Raciocínios sobre Isaías 11, 1-3 diz assim: do toco de Jessé terá de sair um renovo, e das suas raízes frutificará um rebentão. Jesus nasceu na linhagem de Jessé. E sobre ele terá de pousar o Espírito de Jeová, e deleitar-se-á no temor de Jeová. E aí o livro comenta: confiantemente, Jeová podia predizer isso a respeito de seu filho, porque ele observara sua atitude e sua conduta nos céus desde o início da criação.
Então, qual é a explicação dada nesse comentário? Que uma das maneiras de Jeová predizer o futuro é por conhecer a fundo sua criação. Conhecendo a estrutura total de sua criação, Jeová é capaz de fazer predições com base naquilo que já existe. Atenção, com base naquilo que já existe. O livro Raciocínio segue. O fato de Deus poder discernir, vejam o termo, discernir, o resultado do proceder deles, quer dizer, dos israelitas, não significou que ele, Jeová, era responsável por isso, nem que era isso que ele queria para eles. Mas a base do que faziam, ele, Jeová, podia prever o resultado. A base do que faziam, Jeová podia prever o resultado. Similarmente, a base daquilo que um meteorologista observa, ele pode prever o tempo com um elevado grau de precisão, mas não é ele quem causa tal tempo, nem necessariamente gosta dele. Viram só? A nossa literatura ensina que Jeová pode prever o futuro por meio do discernimento com base em fatos já existentes. Então, antes de criar Adão, segundo o que lemos, não havia nenhuma informação sobre Adão. Como poderia Jeová discernir o que Adão faria se Adão só existia na mente de Jeová? Não faz sentido. Como poderia Jeová saber o que Adão faria, por livre e espontânea vontade, se Adão não existia antes de ser criado? Isso é impossível, isso não faz sentido. O livro Raciocínios diz também sobre Esaú e Jacó. Jeová tinha a capacidade de ler o padrão genético dos gêmeos por nascer. Ele pode ter considerado isso ao prever as qualidades que cada um dos meninos desenvolveria e predizer o resultado. Então aqui nós vimos o que a literatura das Testemunhas de Jeová diz sobre a presciência de Deus. Ela é baseada no discernimento perfeito de Jeová com base naquilo que já existe em ato. Apenas lembrando que nós estamos falando de um ser perfeito, um ser que detém todo o conhecimento de tudo que existe e que ele criou. Mas existe outro método, além do discernimento perfeito, para que Jeová possa predizer o futuro. O livro Raciocínios diz também: Jeová dá a conhecer seu propósito, predetermina certos assuntos relacionados com o seu cumprimento e tem todo o poder para assegurar que tais se cumpram. O que significa isso? Significa que Jeová não olha para o futuro para descobrir o que vai acontecer. Não. Jeová predetermina certas coisas, não tudo, certas coisas, que tem a ver com o seu propósito, e ele trabalha a fim de cumprir aquilo que ele disse que acontecerá. E ele sempre cumpre. O livro Raciocínios também diz: se Deus predestinou e previu, preste atenção, predestinou. Se Deus predestinou e previu o pecado de Adão e tudo o que resultaria disso, significa que, ao criar Adão, Deus deliberadamente desencadeou toda a iniquidade cometida na história humana. Portanto, as nossas publicações explicam que há duas maneiras de Jeová predizer um evento. Primeiro, o discernimento perfeito e, segundo, a predeterminação. Um ponto a ser considerado é que o discernimento perfeito é usado apenas a partir daquilo que já existe. Já a predeterminação é usada para com aquilo que ainda não existe, mas com aquilo que Jeová se propõe a fazer, que Jeová causa que exista. Quando Jeová previu que viriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome no Egito, Jeová pôde fazer isso com base em seu conhecimento perfeito da meteorologia, ou seja, o discernimento perfeito, segundo lemos em Gênesis. Ok, o conceito de predição de futuro com base em discernimento perfeito é fácil de entender. O difícil é explicar como Jeová usa a predeterminação, e é isso que eu vou tentar explicar para você. O nome de Jeová significa Ele causa que venha a ser. A obra Estudo Perspicaz, volume 2, página 500, diz: isto revela Jeová como aquele que, com ação progressiva, causa que se torne o cumpridor de suas promessas. O que isso quer dizer? Que Jeová não olha para o futuro para descobrir o que vai acontecer. Antes, Jeová predetermina o futuro quando ele quer, assegurando que o propósito dele se cumpra. Por exemplo, como você acha que Jeová sabia que Ciro libertaria os judeus de Babilônia quase 200 anos antes do evento? Você acha que Jeová viajou para o futuro para descobrir isso, voltou para o passado e nos contou? É claro que não. Isaías 45:1 diz: assim disse Jeová ao seu ungido, a Ciro.
Ungido se refere a alguém que foi escolhido por Deus para uma tarefa especial. Isso quer dizer que Jeová escolheu Ciro mesmo antes de Ciro nascer para que ele libertasse o povo de Deus. Então Ciro foi escolhido por Jeová. Funciona assim. Jeová conhecia os povos que existiam na época e Jeová guiou os eventos para que um bebê específico viesse a ser chamado de Ciro e se tornasse o fundador do Império Persa e conquistador de Babilônia. Então a vida de Ciro foi guiada por Jeová mesmo antes de Ciro nascer. Jeová guiou todos os eventos da vida de Ciro, não as decisões dele. Ciro foi escolhido por Jeová. Assim, Jeová guiou todos os eventos que, por fim, conduziram Ciro à Babilônia na libertação dos judeus. Jeová não decidiu nada no lugar de Ciro, mas colocou as situações na vida de Ciro a fim de guiá-lo ao propósito nobre que Deus tinha em mente para Ciro. Então a profecia não foi feita por meio de uma viagem no tempo, em que Jeová supostamente iria para o futuro para descobrir o que aconteceria. Isso é impossível. O tempo não tem esta autonomia para criar por si só uma informação a qual Jeová possa vir a adquirir. Isso não existe. Alguns pensam que isso significa que Ciro não era 100% livre, ou que Ciro não tinha livre-arbítrio. De fato, Ciro não era 100% livre para fazer o que ele queria, porque Jeová guiou a situação. Mas lembre-se disso, Ciro foi escolhido para um propósito nobre. O propósito era nobre, não maligno. Foi uma honra para Ciro ter sido usado por Jeová. Jeová jamais iria intervir no livre-arbítrio de alguém para algo maldoso, tal como predestinar a pessoa ao inferno. Isso não faz sentido. Mas para propósitos nobres, Deus realmente guia situações. Raciocine comigo. Se Jeová olha para o futuro para adquirir uma informação que ele não possuía, então o tempo está criando informações. Isso colocaria Jeová na posição de aluno do tempo. Mas o futuro ainda não existe. Portanto, vai haver um paradoxo. Se o tempo detém uma informação que está no futuro, que não foi Jeová quem criou, então o tempo é mais sábio do que Deus. Portanto, é impossível que exista alguma informação no futuro para a qual Jeová deva se dirigir a fim de adquiri-la. A origem de toda a informação quanto ao futuro está em Jeová, não no futuro. O futuro não tem esta autonomia para criar informações. Somente Deus tem tal poder. A visão arminiana gera alguns paradoxos. Se o futuro tivesse informações, surgiriam perguntas como: quem colocou tais informações no futuro para que Jeová pudesse se dirigir a elas e adquiri-las? Porque toda informação que surge provém de uma mente. Se existe alguma informação no futuro, quem colocou tal informação não pode ter sido outro a não ser Jeová. E se Jeová foi quem colocou a informação no futuro, então Jeová predestinou, ele escreveu aquilo lá. Aquilo foi criado por ele. Eu vou fazer uma analogia para você entender. Romeu e Julieta morreram no final do livro. O autor dessa informação foi Shakespeare. Sendo Shakespeare o autor dessa informação, então Shakespeare foi responsável pela morte de Romeu e Julieta. Foi ele que matou Romeu e Julieta. Não faz nenhum sentido dizer algo como: Shakespeare predestinou Romeu e Julieta a morrer, ele escreveu que eles morreriam, no entanto, a culpa é de Romeu e Julieta. Isso não faz sentido, isso não tem pé nem cabeça. Não, a culpa é de Shakespeare, foi ele que matou os personagens. Foi ele que escreveu aquilo ali. Foi ele o autor da informação. O autor da informação causa as coisas. É isso que eu quero que você entenda. E aqui existe um paradoxo no calvinismo. O calvinismo tenta dizer que, embora Deus predestine tudo, a culpa pelo erro não é de Deus, mas do homem. De novo, isso não tem pé nem cabeça. Isso faz tanto sentido quanto dizer que Shakespeare predeterminou ou predestinou tudo, mas a culpa pela morte de Romeu e Julieta foi toda deles e não de Shakespeare. Isso não faz sentido. Por isso, nós, testemunhas de Jeová, rejeitamos a visão calvinista também. Porque assim, raciocina comigo. Você vai ser confrontado com a pergunta: se Deus sabia que Adão iria pecar, de onde ele tirou essa informação? Só existe uma resposta: do próprio Deus, dele mesmo. Aí eu concluo: então Deus causou com que Adão pecasse. Porque se a informação sobre o futuro de Adão, procede de Deus, do autor, então Deus causou isso. Assim como a informação sobre a morte de Romeu e Julieta, procedendo de Shakespeare, foi causada por Shakespeare. Não tem como você dizer que Deus é a origem da informação sobre o pecado futuro de Adão e dizer que Deus não causou isso. Não tem como isso acontecer. E este último ponto é o paradoxo que surge do arminianismo.
O arminianismo diz que Deus sabia que Adão pecaria, mas que Deus não causou isso. Apenas para esclarecer, tanto o calvinismo quanto o arminianismo defendem que Deus sabia que Adão iria pecar. Mas o calvinismo diz que Deus causou isso e que, paradoxalmente, a culpa ainda assim era de Adão, não de Deus. Ao passo que o arminianismo diz que Deus não causou isso, embora ele soubesse que isso aconteceria. Para as testemunhas de Jeová, nenhuma das visões faz sentido. Porque quanto ao arminianismo, surgirá a pergunta: de onde Deus tirou a informação sobre o futuro pecado de Adão? Não adianta dizer que, porque Deus é onisciente, ele sabe tudo. Não, isso não faz sentido, isso não resolve o problema. Isso é como dizer, esse presunto é o melhor do mundo porque não existe presunto melhor que esse. Ou seja, você usa a sua própria alegação como justificativa para a sua alegação. É uma afirmação puramente redundante. De onde Deus teria tirado essa informação? Essa é a grande questão. Tal informação não existe em outro lugar a não ser no próprio Deus. Essa informação só poderia existir na mente de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Assim, Deus somente poderia saber que Adão, que ainda nem existia, iria pecar, se tal informação procedesse do próprio Deus, do autor da obra. E se tal informação procedia do próprio Deus, então Deus teria causado com que Adão pecasse, assim como Shakespeare causou com que Romeu e Julieta morressem. Porque a informação sobre o futuro só existe na mente do autor. E se ela só existe na mente do autor, então é o autor quem predetermina as ações dos personagens. Não sei se está ficando mais claro para você. Assim, se Deus, antes de criar Adão, sabia que Adão iria pecar, então foi Deus quem fez que Adão pecasse. Foi Deus que escreveu, por assim dizer, a história de Adão. Outra coisa, não faz sentido dizer que Jeová discerniu que Adão pecaria, porque Adão nem existia para que Jeová pudesse discernir isso. É claro que momentos antes do pecado, Jeová já sabia que ele iria se concretizar. Mas antes de tudo isso, não havia nenhuma base para Jeová tomar tal conclusão, visto que Adão e Eva eram humanos sem pecado ou fraqueza moral. E agora vem a maravilhosa explicação das testemunhas de Jeová sobre o assunto. Essa explicação é a única que consegue resolver esse paradoxo. Jeová não quis saber que Adão pecaria, porque Jeová quis respeitar o livre-arbítrio dos humanos que ele criou. Mas como assim? Ora, exatamente tudo que eu disse antes. Para que Jeová soubesse que Adão iria pecar, ele teria que causar isso. Do contrário, de onde que Jeová poderia tirar tal informação, se não de si mesmo? Ou você acha que Jeová sentou na frente da televisão do tempo e assistiu o futuro para descobrir o que ia acontecer? É claro que não. O futuro não tem esse poder de criar informações para instruir a Jeová. Somente Jeová tem o poder de criar tal informação. E se o próprio Deus teria criado tal informação, então Jeová teria causado com que ela ocorresse. E aqui acabaria totalmente o livre-arbítrio. Então só existem duas hipóteses. Ou Jeová sabia que Adão pecaria e consequentemente causou com que Adão pecasse, ou Jeová escolheu não saber a fim de respeitar o livre-arbítrio que ele mesmo deu a Adão. E esta última é a opinião defendida pelas testemunhas de Jeová. Jeová controla os seus atributos, ele não é controlado por eles. Muitos cristãos pensam que Jeová não tem outra alternativa a não ser saber de tudo. Não é assim que as coisas funcionam. Deus controla todos os seus atributos. Jeová escolheu não saber a fim de respeitar a liberdade intelectual de Adão. E nós podemos ver exemplos disso na Bíblia. Gênesis 22:12. Deus disse a Abraão: não fira o rapaz e não lhe faça absolutamente nada, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu próprio filho, seu único filho. Jeová não sabia que Abraão seria fiel, mas Jeová certamente conhecia o coração de Abraão. Ainda assim, a ação precisava se concretizar para que o conhecimento fosse pleno. Por quê? Porque o futuro não existe em ato para que Jeová adquira informações novas. É claro que aqui surgirão perguntas e dúvidas. Alguns certamente dirão: mas como você explica então a questão X, não sei o que, a questão tal? Bem, eu não tenho tempo nesse vídeo para responder todas as questões. E certamente haverá questões difíceis. Mas assim, o caminho que a gente tem para entender esse assunto, a presciência de Deus, é por aqui. Esse é o caminho. Ou seja, pelo menos nesta linha de pensamento, nós temos uma lógica. É por aqui que a gente vai. Nós temos pelo menos um norte aqui. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e fique em paz.